Esse ano, dois tipos de pessoas eu observei muito bem: pessoas que atravessaram a pandemia, fora da pandemia outras muitas guerras, e conseguiram vencer debaixo do manto que atravessamos de 2019 para 2020, e realizaram muito. Eu não sei, mas todo dia vem. De quem é isso aqui? De quem é? Está lá, né? Alguém que está ali, eu não consigo com óculos ver, mas tem ali a chave de um carro, e louvado seja Deus. E esse manto poderoso de realizar nos trouxe motivação e força para, em meio a todas as guerras, a gente conseguir fazer o sobrenatural acontecer e pôr em prática muitos projetos. Mas eu vi também, e junto a mim, muitas e muitas pessoas. Eu perguntei aqui, a igreja estava em cima e embaixo, quantas pessoas realizaram e aquilo que colocaram no projeto de vida 2019 para 2020, e aí uma gigantesca quantidade de pessoas levantaram as mãos diante dos olhos de vocês e testemunharam. E todos os dias são muitos e muitos e muitos testemunhos. Testemunho da casa própria, testemunho de uma formação em meio ao processo, testemunho de casamentos que estavam travados, testemunhos de porta de emprego, de promoção, negócio, empreendimento que foi colocado, muitos testemunhos de cura, de milagre. Agora no nosso encontro, outra pessoa com uma área paralisada do corpo também foi curada, e muitos testemunhos. Mas a segunda classe de pessoas que a gente viu foram as pessoas que ficaram paralisadas, pessoas que foram acometidas por muitos sentimentos, por muitas síndromes, perderam a visão da promessa e perderam muitas coisas, tiveram muitos prejuízos, muitas percas e muitas perdas. Muitas pessoas, Lucas, que terminaram fazendo com que um ano de 2020, de alguma forma, fosse para ela um ano com muitas decepções. Mas eu vim de casa agora, deixando lá o que eu iria ministrar, e vi no meu coração um sentimento muito forte, que essas pessoas, essa segunda classe de pessoas que precisam viver uma reconstrução de Deus, elas estão decepcionadas, e Deus não pode reconstruir um projeto na vida de uma pessoa que está decepcionada. Eu não sei quem é você, se você veio hoje, se você está na live. A decepção é algo terrível. Uma das maiores causas de decepção são pessoas, e muitas pessoas desistem de sonhos, desistem de projetos, desistem de chamado, desistem do propósito, desistem de uma missão, desistem de um empreendimento, de um relacionamento, por causa de pessoas, se decepcionam com pessoas e terminam confiscando aquilo que no coração tem de melhor para colocar em prática. Decepção é algo terrível. Eu conheço muitas pessoas trancafiadas em quartos ou fora dos quartos, mas geograficamente, onde elas estiverem, elas estão fechadas, elas estão travadas, elas estão insensíveis e com a mente cauterizada acerca de qualquer visão que se tenha do céu ou da terra, no sentido de projetar ela para o futuro. Então Deus me disse: olha, eu preciso curar o meu povo, eu preciso curar essa classe de pessoas que estão decepcionadas com pessoas, e isso está roubando a elas de projetos, inclusive do projeto da reconstrução. Quantas pessoas colocaram um negócio com alguém, e esse alguém de repente fez alguma coisa errada e o projeto foi a pique. Quantas pessoas projetaram o relacionamento, o casamento, sei lá o que, e aí isso deu errado, a decepção se instaurou, junto com a decepção veio uma paralisia, e a pessoa hoje está inerte, está à deriva. A pessoa que não sonha, essa pessoa atravessa uma passagem de vida, mas uma passagem sem relevância, sem muita significância, sem resultados, sem bem-aventuranças.
Então Deus falou para mim, essa é uma decepção terrível, e muitos estão sem conseguir projetar por causa desse tipo de decepção. Mas existe uma outra decepção, diga outra decepção, é a decepção que a pessoa carrega consigo mesmo. Porque enquanto você se decepciona com alguém, você pode se afastar desse alguém, e você pode viver uma sensação de qualidade de vida melhor, por não ter perto de você esse alguém que tanto te decepcionou, em algum momento da história, em algum momento desse ano. Mas como você pode fugir de você mesmo, se a decepção, por exemplo, você não encontrou ninguém para botar a culpa, você não encontrou ninguém para botar a responsabilidade, para responsabilizar um alguém com uma responsabilidade que é sua, por algo que não deu certo. Não tem como você fugir de você mesmo. Eu já disse que, uma frase do Tiririca disse: quanto mais eu tento fugir de mim, mais eu me encontro comigo mesmo. E eu olho para a Bíblia, e eu vou ver em Mateus 26, nos últimos versículos, Pedro tendo o seu último momento com Jesus, antes da morte, ainda no Getsemane, e o Senhor Jesus, Ele diz para Pedro vigiar, porque o diabo tinha um projeto também para ele, e queria arrancar a fé dele. E nesse momento Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma. O que eu fico assim, meditando acerca de decepção consigo mesmo, baseado nessa história de Pedro, é justamente Pedro olhar para Jesus e dizer: eu estou pronto para ir contigo até a morte, de maneira nenhuma, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Pedro estava convicto de quem ele era até então, estava convicto do que ele queria, mas alguma coisa aconteceu, e Jesus disse: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus diz: antes que o galo cante, isso vai acontecer, ou seja, vai acontecer hoje ainda, Pedro. O versículo 75 de Mateus 26, Jesus, depois que diz isso, o galo canta e Pedro vai chorar, e o texto diz amargamente. O que está acontecendo aí? Pedro está decepcionado com ele, decepcionado com uma expectativa que criou, uma expectativa que gerou, uma expectativa do que projetou, mas que caiu por terra. E uma vez caindo por terra, ele agora vai chorar. Não dá para botar culpa em ninguém, a decepção é com ele. Isso não aconteceu por causa de mim. Quem negou o Senhor Jesus 3 vezes fui eu. Imagina Pedro num canto, paralisado. Nada do que viesse para ministrar a Pedro levantaria Pedro daquela depressão, levantaria Pedro daquela frustração, levantaria Pedro daquela decepção. Nada, nem ninguém. E o pior é que quando uma pessoa está como Pedro, ela tem uma tendência a puxar outras pessoas a se sentir, ou fazer elas se sentirem como a pessoa está se sentindo. Pedro consegue, com a sua decepção pessoal, desistir de todo o projeto de reconstrução de Deus através de Jesus Cristo para a humanidade, visto que esse projeto foi escrito nas tábuas do coração dele por 3 anos, e agora uma noite, um dia, Pedro termina se decepcionando consigo mesmo, e ele vai chorar para um canto. A Bíblia não diz onde foi o lugar que ele foi chorar, mas diz qual foi o lugar que ele saiu, e eu tive a graça de ir nesse lugar. Tem uma igreja hoje lá, a igreja do Cantagalo, e tem uma estátua lá de Pedro negando Jesus 3 vezes, uma vez na fogueira, outra vez dentro da casa do sumo sacerdote, e ele pragueja, depois ele fica com vergonha. A decepção leva a pessoa a sentir vergonha, uma auto-vergonha, faz a pessoa se isolar, faz a pessoa, se desconectar com a atmosfera da motivação, do entusiasmo, do ânimo, das projeções, dos sonhos.
E Pedro é afastado agora. A Bíblia diz que Pedro vai no outro dia pescar e vai pescar nu. Ele já despojou das suas vestes, ele já esqueceu das palavras de Jesus, ele esqueceu das profecias, ele jogou por terra todo o projeto da reconstrução, porque ele estava decepcionado com ele mesmo. Eu fico imaginando na mente de Pedro: o que foi que eu fiz com o meu projeto? O que foi que eu fiz com o meu Senhor? O que foi que eu fiz com o meu líder? O que foi que eu fiz com a visão? O que foi que eu fiz com o que nas minhas mãos foi colocado? O que foi que eu fiz com o meu emprego? O que foi que eu fiz com a minha família? O que foi que eu fiz com o meu casamento? O que foi que eu fiz com os meus amigos? O que foi que eu fiz do meu ano? É verdade, essa circunstância atípica, ímpar, única em todo o mundo, nos acometeu como uma surpresa. Muitas pessoas morreram, mas eu tenho pessoas e muitas pessoas, e você conhece também muitas pessoas, que se não fosse essa pandemia, jamais iria descobrir o extraordinário daquilo que está vivendo hoje. Tem alguém vivo aí? Quem está vivo? Pedro não entendia, Lucas, que a decepção foi um evento, foi um acontecimento. Ele era só o agente decepcionado, com um evento que ocorreu, mas que ele não deveria trocar por tudo aquilo que era promessa sobre a vida dele. Mas ele vai, rasga a alma, ele chora, vai pescar no outro dia, chama os outros dois, Tiago e João, e enquanto eles estão lá, no terceiro dia, o Senhor Jesus aparece, ressurreto, venceu a morte, vai até Pedro, chama Pedro na beira da praia, e os outros 12, aliás os 11, e eles fazem ali um churrasco, assam peixe, tem mel. Enquanto eles comiam, isso está escrito em João capítulo 21, enquanto eles comiam, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro começa a comer novamente. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Rompe essa decepção pessoal, rompe essa descrença, desesperança, essa decepção com o que você fez, que foi um erro, mas você está vivo, o dia já virou e a vida continua. Aí Jesus pergunta a terceira vez, ou seja, para cada uma vez que Pedro errou, Deus abriu uma porta de reconciliação para restaurar a área em que Pedro estava decepcionado. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes de tudo. E agora ele chora. Por que ele chora? O choro é a expressão, é o ápice da explosão das emoções. Todo ser humano que chora é um ser humano comum. Se a pessoa está explodindo e não chorar, meu irmão, ela está passiva a sofrer uma série de patologias. Então a lágrima é o grito quando não sai, transformado num líquido que sai através dos olhos, que expressa muito mais do que uma multidão de palavras. Ele chora e diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes da minha decepção. Eu não quero colocar culpa em ninguém, não vou colocar culpa em Judas, na geração, na célula, no líder, no bispo, na igreja, no governo, na pandemia, no Covid, não! Tu sabes todas as coisas. Eu poderia ter me esforçado mais, eu poderia ter me humilhado mais, eu poderia ter sido mais manso, eu poderia ter sido mais humilde, eu poderia ter sido mais discípulos, eu poderia ter te escutado mais, eu poderia ter te dado ouvidos. E você sabe que essas vozes ficam dentro da pessoa decepcionada. E eu volto a falar para a gente encerrar aqui essa parte. Ou a gente se
decepciona com pessoas, isso é inevitável, vai acontecer até o dia do Senhor, com qualquer pessoa nessa terra. Você cria uma expectativa e a pessoa não responde à expectativa que você cria, vem a decepção. Agora, essa daí você vence, a pessoa se afasta e vai viver uma qualidade de vida melhor. Mas para pensar, e a decepção consigo mesmo. Se você vem para cá, a decepção vem junto com você. Se você vai para lá, a decepção também vai junto com você. Se você deita, ela deita com você. Se você levanta, ela levanta. Então só tem uma direção para os decepcionados consigo mesmo. É ter um encontro com Jesus. É ter um encontro com Deus. E eu não sei se você sabe, através dessa palavra você está vivendo um encontro com Jesus. Ele disse assim, ó, onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então Ele está aqui agora para curar a sua depressão. Ele está aqui agora para curar a sua decepção. Curve a sua cabeça aí agora, porque eu não posso ministrar o que eu vou ministrar se eu não fizer isso agora. Não adianta você receber nada de Deus decepcionado com você mesmo, decepcionado com a sua história, decepcionado com o tempo perdido. A sua alma está inquieta, a sua alma está aí perturbada, a sua alma está aí dentro, chacoalhando, como disse o salmista, aquieta, Senhor, minha alma, porque te perturba de mim dentro, minha alma, espera pois em Deus. Então eu não sei o que a sua alma, de alguma forma, está te carcomendo com a decepção daquilo que não foi, ou daquilo que foi e não foi da maneira que você esperava. Então eu quero que você receba a cura agora, porque você só pode viver uma reconstrução se você viver a cura da sua decepção. Você não é uma pessoa decepcionada, você se decepcionou. Você é um agente de milagre, você é um sonhador meio louco, meia louca para viver o sobrenatural, mas Deus não pode operar uma reconstrução de vida na vida de quem está viciado na sua depressão, viciado na sua decepção. Então vence ela aí agora. Eu vou lhe dar 1 minuto ou 2 para você falar com Deus e dizer: Deus, eu não quero atravessar o ano com essa decepção dentro de mim. Talvez a decepção de uma expectativa, de um projeto espiritual, de um projeto emocional, sentimental, de um projeto financeiro, profissional, de um projeto de vida que não deu certo e foi carcomido no meio de tudo, e você está se culpando. A culpa é minha, eu estou nessa situação por causa que eu não sirvo para nada. Talvez você mesmo seja o algoz de si mesmo, trazendo palavras de decepção para você. Então você vai viver a sua cura agora. Aquieta minha alma, como Deus curou a Pedro, faz meu coração, que Ele te cure agora, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, seja curado. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Deus não pode fazer nada com um coração decepcionado consigo mesmo. Aquieta minha Ele fez questão de ir até Pedro faz meu e dizer: Pedro, tu me amas? voz. Se você me ama, você vai ter força para romper essa decepção. E o projeto de Pedro era pastorear. Me chama pra perto. Então, para cada vez que ele disse: eu te amo, Jesus disse: então assim toma o projeto de volta da reconstrução na sua mão. Talvez você esteja decepcionada como mãe, decepcionada como pai, na verdade eu descobri decepcionado como esposo, como esposa, como filho. Vença agora essa decepção. É teimoso, isso é o amor de Deus na sua vida. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Presente a Ele aí agora, no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vença agora a sua frustração.
A vida não acabou. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Foi Pedro que teve que vencer a sua autodecepção. Eu sei que mesmo sem entender, então vença a sua está agora. no controle, então vença a sua agora. Me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Receba a cura e agora. Por mim, eu sei. Receba a cura e agora. Receba a cura e agora. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Bote a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nunca dá uma palavra de balde para voltar vazia. Quando o Senhor dá uma palavra, ela tem um endereço. Talvez entrou alguém aqui nessa noite ou está na live simplesmente por essa palavra. E eu lhe peço agora que o teu manto Rafá, o teu manto que cura, seja sobre o coração, sobre a alma de cada uma dessas pessoas agora. Que elas estejam curadas, renovadas e restauradas para viver o sobrenatural de uma reconstrução que será divina, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor estenda as suas mãos e arranque todo o mal pela raiz, todo o ressentimento, toda a depressão, toda a frustração, toda a angústia, toda a mágoa, toda a tristeza acerca de si mesmo, seja arrancado agora, Senhor. E eu libero no poder do Teu Espírito e no nome de Jesus a cura sobre a Tua igreja da decepção, da autodecepção, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dê um aplauso para o Senhor.